Amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a Calvary Campo. Quem sabe você chegou aí no meio do louvor, quem sabe você está chegando agora. Nós queremos dizer o como nós ficamos felizes em ter você aqui com a gente. Faça você já parte da nossa comunidade, da nossa igreja, ou esteja você ainda nesses primeiros passos de nos conhecer como comunidade. Antes de nós mergulharmos na palavra essa noite, ver aquilo que Deus tem a nos dizer através das Sagradas Escrituras, nesse primeiro semestre nós tivemos um módulo daquilo que nós chamamos de primeiros passos, é a nossa classe de novos membros. Muito em breve nós começaremos o próximo módulo, nós temos tentado fazer pelo menos 2 vezes por ano e a gente quer aumentar. Nós queremos chegar a 4 módulos por ano, com horários diferenciados para que haja mais opções, né, para aqueles que, por vezes, nos procuram e acabam não conseguindo por causa da sua própria rotina. Mas essa noite eu vou chamar aqui alguns irmãos, e essa é uma noite muito especial para eles e para nós, porque eles fizeram, né, participaram do Primeiros Passos, nossa classe de doutrinas e novos membros, chegaram ao final disso e assumiram, né, e vão assumir hoje publicamente o compromisso onde eles são aceitos aqui, são recebidos formalmente, por assim dizer, como novos membros da nossa comunidade. Nós temos entendido cada vez mais a importância de uma membresia saudável para uma comunidade saudável, ou seja, uma identificação gerada tanto pelo senso de pertencimento de quem chega, quanto pelo acolhimento daqueles que já fazem parte e recebem, então, aqueles que estão chegando. Então, eu quero chamar, conforme eu chamo esses irmãos, vocês podem subir aqui, podem se encaminhar. Eu quero chamar a Raquel Machado, pode chegar para cá. Eu quero chamar o Claude, eu não sei se ele está aí, eu não vi ele hoje. Se ele tiver, era para estar. Ok, Claude, né? Claude Lix, se tiver, apareça. A Catiúcia Fiorese, a Cati, vem para cá. João Marcos Martins, vem para cá. Larissa Martins. O Lucas está por aí. Lucas da Silva, sua esposa Josiele, venham para cá também. Micael Mariano e a Emily. Apareceu a fotinho deles ali, bonitinho ou não? Eu não olhei, apareceu? Se apareceu é porque deu certo. Tudo bem? Esperar todo mundo chegar. Esses irmãos queridos, como eu disse, fizeram os primeiros passos. E nessa última quinta-feira nós nos encontramos aqui mesmo na igreja. Nós conversamos sobre esse momento e todos eles têm colocado, então, esse desejo, né, e gostariam de fazer isso de modo público, o desejo de fazer parte da nossa comunidade. Alguns já fazem parte, já estão inseridos, na verdade, a maioria deles, até servindo em alguns ministérios, mas para nós fecharmos esse ciclo, nós gostaríamos de recebê-los. E isso é importante por pelo menos 2 razões. Primeiro, como eu disse, esse senso de pertencimento que é gerado no coração deles. Muito mais do que visitantes, muito mais do que frequentadores, eles fazem parte dessa família. E eu quero dar as boas-vindas a vocês. E que nós, como igreja, por outro lado, possamos fazer a mesma coisa. Não deixe, não vá embora sem antes dar um abraço neles e dar os parabéns para eles. E, enfim, dizer o quanto você os ama. Nesse momento eu quero pedir que toda a igreja fique em pé, e se você puder estender as suas mãos aqui, simbolicamente, abençoando a vida desses nossos irmãos, que compreendem, que não apenas fazem parte dessa família de fé, mas desejam ser instrumentos de avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o mais importante, né? Em um momento em que nós vivemos, onde parece que muitas pessoas sequer querem firmar compromissos relacionais uns com os outros. Eles são essas pessoas que falam, nós queremos fazer parte disso, e nós queremos ser agentes de transformação
através dessa comunidade. Parabéns, parabéns pela decisão de vocês, quero orar com vocês. Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, obrigado, Deus, pela fidelidade deles ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós os recebemos agora como membros da comunidade, como membros da Calvary Campo, nos alegrando porque o Senhor tem salvado pessoas, o Senhor tem trazido pessoas, alguns deles já caminhavam com Cristo, outros foram chegando, enfim, obrigado por tê-los trazido aqui. Nós cremos que foi a sua providência, nós cremos que foi a sua soberania que os trouxe à nossa igreja, à nossa comunidade, e como nossos corações se alegram de tê-los aqui, não apenas como irmãos em Cristo, como fazem parte do corpo, mas ter-nos caminhando conosco, lado a lado, através dessa igreja. Que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor abençoe suas famílias, e que nesse momento, ao serem recebidos, que possa ser vista também uma declaração pública desse testemunho de discípulos de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre eles o poder do teu Espírito, e que muitos conheçam a Jesus através da vida de cada um deles. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Que alegria, né? Alegria é ver a família crescendo, é ver Deus trazendo gente preciosa para o nosso convívio, gente que a gente já ama e temos o privilégio de servir ao Senhor Jesus juntos. Pois bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Se você não tem uma Bíblia, se você precisa de uma Bíblia emprestada, nós temos algumas. Basta levantar sua mão bem alto. E aí o pessoal, ok, uma aqui, e o pessoal da nossa recepção e integração pode te ajudar com isso. Alguém mais? Não fique acanhado, não. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Até o versículo 10, um dos meus trechos favoritos dessa carta. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4 até o versículo 10, nós vamos falar sobre a graça de Deus. Nenhum tema me é mais caro, nenhum tema me é mais amado do que o tema da maravilhosa graça de Deus. Nós cantamos sobre isso essa noite, nós abrimos o nosso culto cantando sobre maravilhosa graça. Nós queremos observar o que a palavra tem a dizer sobre essa maravilhosa graça. Efésios 2, a partir do versículo 4, se você puder me acompanhar até o 10, a palavra de Deus diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, ilumina a nossa mente de um jeito que somente Teu Espírito Santo pode fazer, ó Pai. Não há pretensão alguma da nossa parte interpretar os textos sagrados a partir do nosso conhecimento, virtude e intelecto. Se não for o Teu Espírito nos conduzindo à verdade, não há como.
Tua palavra diz que o homem natural, ele entende de coisas naturais, o homem espiritual discerne coisas espirituais. Nós vimos na semana passada o diálogo de Jesus e Nicodemos, Jesus tentando falar coisas eternas, e Nicodemos não entendia, porque o ser humano que ainda não teve um encontro transformador, arrebatador e salvador contigo, não é capaz de entender a tua verdade. Mas pedimos, nós que fomos alcançados pela tua graça, nós que somos salvos em Cristo Jesus, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas essa noite. Nós estamos aqui, sim, para nos reunirmos como igreja, para celebrarmos os relacionamentos que o Senhor tem dado através da fé, mas para ouvir mais de Ti. E não apenas ouvir, mas tendo ouvido o que o Senhor tem a dizer. Nós queremos obedecer, nós queremos colocar em prática, nós queremos vivenciar aquilo que é a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, oramos essas coisas no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa jornada através dessa carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso, já há várias semanas, e estamos no capítulo 2. Não na última semana, né? Semana passada nós tivemos o nosso arraiá, mas no último momento, no nosso último encontro em que nós nos deparamos aqui com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vimos os primeiros 3 versículos do capítulo 2 e eles são aterrorizantes. Aterrorizantes. Eles nos causam desespero. Se nós não soubéssemos o final da história, sem dúvida alguma, todos nós perderíamos a esperança na vida, porque os primeiros 3 versículos eles vão dizer quem nós somos, ou melhor, quem nós éramos sem Deus. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos espiritualmente. Nós falamos de modo muito abrangente sobre isso. Não é que a gente estava doente, não é que nós tínhamos um problema, não é que a nossa condição era ruim. Não, nós estávamos completamente mortos espiritualmente. E o pior, não apenas mortos, mas ignorantes quanto à nossa morte espiritual. Éramos mortos-vivos, porque nós estávamos mortos para Deus e para tudo que vem de Deus e pensávamos que estávamos vivendo, quando na verdade estávamos apenas existindo, totalmente à parte do plano de Deus e da sua vocação eterna para nós. Não apenas mortos espiritualmente, como se não fosse suficiente. Se você vê na sua Bíblia, os primeiros 3 versículos vão nos dizer, por exemplo, que nós éramos escravizados pelo pecado. A gente só conseguia pecar. Não havia possibilidade de deixarmos de pecar. Nós não tínhamos força, nós não tínhamos opção. Nós estávamos também submetidos ao sistema desse mundo. Pense em tudo que há de mal na humanidade. Pense no curso da história. Pense em toda a maldade humana. Estávamos dentro desse sistema. Estávamos submetidos a esse sistema corrupto, a esse sistema depravado, a esse jeito de ser gente que é um jeito afrontoso à maneira como Deus quer que a gente seja gente. E por fim, nós éramos guiados, e essa é uma expressão forte, mas nós éramos guiados pelo próprio diabo. Paulo diz que éramos governados pelo príncipe do poder do ar. Então, a nossa natureza era contrária a Deus, estávamos imersos em um sistema rebelde a Deus, e o próprio diabo, esse mundo que jaz no maligno, então o diabo governava a nossa vida, e nós sequer sabíamos disso. Para piorar, Paulo diz que nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a condenação eterna, nós merecíamos o que a Bíblia chama de inferno. Se a gente parasse aí, a coisa estava complicada. Se o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios terminasse no versículo 3, todo mundo estava em apuros. Pior ainda, se a carta terminasse no versículo 3, imagine você, capítulo 1, aí você chega no capítulo 2, versículo 3, acabou. Merecedores da ira, governados por tudo aquilo que diz respeito a uma rebeldia contra Deus, acabou. Mas olha o versículo 4. E toda vez que você vê 2 palavras juntas na palavra de Deus, que são essas expressões aqui que nós vemos no início do versículo 4, você pode ter esperança. Por quê? Tudo estava terrível, desesperador. Todavia Deus. Algumas versões vão dizer, mas Deus.
2 palavras mudam absolutamente tudo. Mas Deus, ou seja, há aqui uma intervenção divina, tudo muda, tudo estava perdido, todavia Deus. Essas 2 palavras mudam todas as coisas. Então agora nós lemos a nossa vida da seguinte maneira: eu era escravizado pelos meus pecados, todavia Deus me libertou dessa escravidão. Eu vivia sob o sistema desse mundo, todavia Deus me deu uma nova cidadania. Eu era dominado pelo maligno, pela maldade, pelo próprio Satanás, todavia Deus. A intervenção divina. Paulo diz que isso acontece através da riqueza da sua misericórdia. Não apenas misericórdia. Não apenas Deus age nas nossas vidas, derramando misericórdia, mas o apóstolo Paulo diz no versículo 4 que Deus é rico, é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia na palavra de Deus? É Deus não me tratar como eu mereço. E como eu sou grato pelo fato de Deus não me tratar como eu mereço. Não ouse clamar a Deus por justiça. Não faça isso. Se em algum momento na sua vida você se sentir tentado a pensar que a sua vida é injusta, e você clamar a Deus, falar: Deus, eu quero que o Senhor faça justiça na minha vida. Claro que Deus não vai fazer, porque Ele sabe que essa sua oração é profundamente ignorante. Então Ele não vai respondê-lo conforme esse tipo de oração. Mas se você olhar para os céus e falar: Deus, isso não é justo, faça justiça na minha vida. Se Ele respondesse esse tipo de oração, Ele teria que nos mandar para o inferno imediatamente. Porque o apóstolo Paulo diz que por natureza, não é nem por atitudes, por natureza, éramos merecedores da ira. Então, ira é Deus não me tratar como eu mereço, é Ele não despejar sobre mim, ou misericórdia, perdão, é Deus não me tratar como eu mereço, é Ele não despejar sobre mim toda a sua ira, que é justa pelo pagamento do meu pecado. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 3. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca deve morrer. A pergunta, portanto, é: quem pecou? O apóstolo Paulo também responde aos romanos: todos pecaram. E, portanto, foram destituídos, separados da glória de Deus. Se o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, a morte eterna é o que todos nós merecemos. Todavia Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia. Pense no seu passado. Eu sei que num ambiente como esse, numa audiência como essa, numa igreja como essa, nós temos os mais diferentes históricos aqui. Pense em quem você era sem Deus. Pense nos apetites da sua carne. Pense nos sonhos que você tinha. Pense nos seus anseios mais profundos da alma. Aquele que você não tinha coragem de compartilhar com ninguém. Pense naquilo que você desejava no mais íntimo do seu ser. E que se você contasse isso para o seu melhor amigo, você correria o risco desse seu amigo não ser mais seu amigo. Porque ele olharia para você e pensaria: meu Deus, o que é isso? Eu sei a monstruosidade que habita na minha própria carne. Eu sei a monstruosidade que habitaria em mim se não fosse esse, todavia Deus. Quem sabe das muitas histórias que nós temos aqui, de repente a sua lê-se da seguinte forma: eu era escravizado pelo vício, quem sabe no álcool, todavia Deus. Eu era escravizado pelas drogas, todavia Deus. Eu era escravizado por uma vida promíscua sexualmente, todavia Deus. Eu era escravizado pela minha ganância, pela minha avareza, pelo meu modo mesquinho de lidar com a vida, todavia Deus. Tudo aquilo que passava pela minha mente. E muitas das coisas as quais eu não tinha nem coragem de fazer, mas eu queria fazer, eu só não tinha coragem. Todavia Deus. Pense de onde Deus te tirou. Ele te tirou de lá porque Ele é rico em misericórdia. Quem sabe você não tem um testemunho de
que parece de uma grandiosidade, você sai de um lamaçal, de prática de pecado. Não, quem sabe você foi criado na igreja. Pois bem, misericórdia de Deus que te preservou de tudo isso. Eu costumava pensar quando eu era, adolescente, e aí eu ouvia aqueles testemunhos assim, escabrosos, né? Porque eu era traficante, eu era isso, eu era aquilo. Eu falei, caramba, esse cara tem um testemunho. Eu, menino de igreja, criado na igreja, ministério infantil, cantava as musiquinhas todas, decorava versículo. Aquilo que eu fiz de mais careta na minha vida, não é nem... O que eu fiz de mais radical na minha vida ainda é careta, pelo padrão do mundo. Então, sabe, aquela coisa de adolescente, eu falei, que testemunho que eu tenho para dar? Alguém olhou para mim certa vez e falou, Diego, você quer testemunho mais lindo do que desde a sua primeira infância Deus ter te preservado de toda essa desgraça? Eu falei, é isso. Então, não importa se sua vida era um caos, humanamente falando, não importa se você foi criado dentro da igreja, ensinado pela palavra de Deus, e desde os seus primeiros anos você foi conduzido pelo Evangelho de Jesus Cristo. O ponto aqui vai para muito além da vida pregressa. Deus não apenas me libertou de coisas assim, Deus fez mais, Ele não deixou pairar sobre mim a condenação eterna que era certa. Porque não importa, meu amigo, se você fez a maior bagunça no mundo ou se você foi criado na igreja, ambos mereciam a morte eterna longe de Deus. E Deus não deixou pairar sobre nós aquilo que nós merecíamos, ou seja, não apenas a libertação de uma vida sem Deus, mas a libertação de uma eternidade sem Ele, o que seria realmente desesperador. E só há uma coisa no universo capaz de motivar tudo isso. O apóstolo Paulo diz, pelo grande amor com que nos amou. Pelo grande amor com que nos amou. O que era capaz de mudar nossa trajetória, não apenas terrena, mas eterna? Amor divino, não amor humano. Que não importa o quanto eu possa lhe amar, não importa o quanto você possa me amar. Eu não sou capaz de mudar seu destino eterno e vice-versa. Não importa o quão bom você pense ser, o quão bom eu penso ser ou pensava ser. Se não fosse essas duas expressões, todavia Deus, todos nós continuaríamos perdidos, não apenas nessa vida, cegos, tentando tatear algum sentido e algum propósito. Mas mais do que isso, estaríamos perdidos por toda a eternidade. Se não fosse o amor divino, esse Deus que com grande amor nos amou, o amor que supera todo o pecado do universo, o amor que transborda diante de todas as nossas iniquidades. Se não fosse esse amor divino, nós estaríamos completamente perdidos, ainda hoje perdidos. Mas ele continua, ele diz que deu-nos vida, versículo 5, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Isso aqui, meu Deus, eu estava preparando essa mensagem, eu tinha que parar a todo momento, de verdade. Normalmente eu estou estudando a palavra e aí sempre tem uma expressão, um versículo que te pega, mas esse texto, por mais que eu já esteja tão familiarizado com ele, por mais que eu já o tenha ensinado algumas vezes, cada expressão do apóstolo Paulo é uma dinamite. É uma inundação da graça de Deus traduzida no seu amor. Por quê? Ele está dizendo que Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, nós entendemos que tudo mudou, mas a pergunta agora é quando tudo mudou? Como tudo mudou? Como é que nós saímos daquela condição tão desesperadora de escravidão da natureza, do sistema desse mundo e do diabo? Não foi a partir do momento que eu mudei. Não é o que o texto afirma. Não foi quando eu fiz por merecer a minha salvação. Não foi quando eu finalmente conquistei a salvação. A única resposta plausível para a ação de Deus soberana, misericórdia e amorosa foi um milagre. Porque Deus chega diante de mim e de você. Nós ainda estávamos inconscientes de quem Ele era.
Nós ainda estávamos pecando e só pecando. Nós ainda estávamos vivendo em completa rebeldia, e aí Deus vem, intervém na nossa história, riquissimamente em misericórdia, derrama amor sobre nós e nos dá vida em Jesus Cristo. Se nós fôssemos diminuir isso, e isso é diminuir bastante, mas para pensar nas relações humanas, o que Deus está fazendo aqui é amar gente que o odeia. Você consegue amar quem te odeia? Você consegue ser amigo de quem só lhe faz mal? Você consegue ser marido de uma esposa infiel ou esposa de um marido infiel? Você consegue receber ofensas dos seus pais e não sentir-se ofendido, ou ofensa dos seus filhos e não ser afetado? Você consegue fazer o bem àquele que apenas lhe faz mal? Numa escala muito maior, foi isso que Deus fez por mim e por você. Gente que cuspiu na cara de Jesus é recebido milagrosamente como filho. Gente, não dá para entender a salvação. É um milagre divino. Porque o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele nos deu vida com Cristo quando estávamos mortos em nossas transgressões. Então, não foi que Deus veio até nós, você sabe disso, e dialogou e nos convenceu e falou: olha, se você for um pouco mais bonzinho, aí eu posso te amar. Não, ele chegou a gente como eu, gente que não presta, e falou: olha, o meu amor vai superar toda a sua maldade. A minha graça é muito maior do que qualquer pecado que você possa colocar diante de mim. A graça é escandalosa, meus irmãos, porque Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E Ele não apenas nos salvou para uma orfandade, ou seja, Ele não muda o nosso curso que estava indo para o inferno e agora vai para o céu. Não apenas Ele muda nosso destino eterno, mas Ele assume sobre si a responsabilidade da condução da nossa história. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele vai olhar para os seus discípulos e vai prometer o Espírito Santo, e Ele diz: não vos deixarei órfãos. Se Ele nos tirasse do inferno já seria maravilhoso, mas Ele fala o seguinte: eu não quero apenas mudar o direcionamento eterno, eu não quero apenas dizer que você estava indo para cá e agora você está indo para lá, o que já seria incrível. Eu quero conduzi-lo passo a passo nesse processo maravilhoso. Ele nos dá vida em Cristo. Por que Ele precisava nos dar vida? Porque Paulo já disse, estávamos mortos espiritualmente em nossas transgressões e pecados. Ele gerou vida criando um novo ser. Ele deu a nós o seu próprio Espírito, que é santo, para habitar em seres humanos de natureza pecaminosa. Ele, em Cristo, se torna sacrifício em nosso favor, pagando uma dívida que jamais seríamos capazes de pagar. Ele sopra a vida sobre nós. Tal como Ele manipulou o barro no início de todas as coisas, nossos primeiros pais, Ele forma Adão do barro, Ele sopra a vida, se torna alma vivente. Esse barro manipulado, agora com sopro de vida divino, se rebela contra Deus. Todos nós voltamos a morrer espiritualmente, apenas existimos na carne. O que é que Deus faz? Ele envia o seu Filho, para que nós pudéssemos novamente ter vida. É como Jesus olhando para Lázaro e dizendo: Lázaro, vem para fora. O que Lázaro podia fazer, meus irmãos? Absolutamente nada. O que você podia fazer para mudar sua condição? Absolutamente nada. E é aí que claramente, no português isso é visível, no grego também é ainda mais claro. Aqui Paulo interrompe seu próprio pensamento. Sabe quando você está falando de uma coisa e você fica tão empolgado que você seguia uma linha de raciocínio, aí você muda de assunto a partir de uma expressão que você falou? É o que o Paulo está fazendo aqui. Quando ele diz: deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. O certo era ele continuar dizendo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse era o certo. Mas há uma pausa aqui. Sua Bíblia mostra isso. Ele pausa. Parece que ele ia falar uma outra coisa, mas ele espera por um momento. E nessa pausa ele diz: pela graça vocês são salvos. Ele vai dizer isso no versículo 8 novamente. Por que ele disse agora, nesse versículo 5?
Por que ele tinha que dizer algo que ele vai repetir-se a si mesmo? Me parece, e essa é a minha sugestão, me parece que ele quer se certificar que nós entendamos que toda ação no que diz respeito à nossa salvação vem única e exclusivamente de Deus. É somente pela graça. Me parece que ele quer que nós compreendamos que graça não é resposta à iniciativa humana. Você não fez nada para que Deus sentisse compelido a te salvar. Graça é a disposição de Deus em salvar quem merece a condenação eterna. Graça é a disposição e o poder de Deus de trazer vida a pessoas que estavam espiritualmente mortas. Isso nos mostra que tudo que Deus exige para a salvação, Ele mesmo provê. Essa é a linda ilustração no livro dos Gênesis, quando Abraão está ali com Isaac, prestes a sacrificar o seu filho. E aí Isaac está caminhando, rumo ao seu próprio matadouro, ele não tem ciência disso. E ele pergunta: pai, a lenha está aqui, está tudo pronto para o sacrifício, mas cadê o cordeiro, pai? Abraão, naquela caminhada de 3 dias com seu filho até o Monte Moriá, ele olha para Isaac e fala: meu filho, o cordeiro o Senhor proverá. No original há um jogo de palavras. No original Abraão está dizendo: meu filho, o cordeiro o Senhor se proverá. O que Abraão estava dizendo é: o cordeiro é Ele mesmo. Cumprimento disso viria em Jesus, quando João Batista olha e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é alguém que demanda uma oferta para a salvação, uma vez que todos pecaram. Mas porque Deus tem a consciência da nossa incapacidade de autossalvação, aquele que demanda a oferta é o mesmo que se torna a própria oferta. É um Deus que se sacrifica por amor. Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, a má notícia dos versículos 1 a 3 é: você não pode salvar a si mesmo. A boa notícia dos versículos 4 e 5 é: você não precisa. A má notícia é que você não pode. A boa notícia é que você não precisa. Evangelho significa isso, boa notícia. Por que é boa notícia? Porque esse nosso Deus proveu um meio de salvação para nós, como fruto da graça. No Evangelho, alguém já disse, o ofertante chega de mãos vazias e Deus se torna o próprio sacrifício. Charles Spurgeon falava isso de modo recorrente nos seus sermões. Ele falava: ó Senhor, eu venho a Ti de mãos vazias. Eu venho a Ti de mãos vazias. Sabe o que isso significa? Que nós não temos a coragem e a ousadia de chegar diante de Deus, no que diz respeito à nossa salvação, e dizer: está aqui as minhas obras, merecedoras da salvação. O profeta Isaías diz que as nossas obras de justiça são para Deus como trapos de imundície. Você sabe o que isso quer dizer naquela cultura, naquela época? Trapos de imundície. Era como os panos que as mulheres utilizavam para se limpar, para se higienizar no seu ciclo menstrual. Deus está dizendo: aquilo que você pode fazer de bom para chegar até mim, é esse tipo de conotação que eu lhe dou. Ou seja, não há pureza nenhuma nisso. Não há qualquer virtude no que você possa me oferecer. E diante de Deus, no contexto da salvação, a gente só pode chegar de mão vazia, porque se a gente tiver de mão cheia, a gente não consegue receber o presente que Ele está prestes a nos dar. Só pode receber o presente da salvação quem tem mãos vazias. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 5, Ele nos une a Cristo. Versículo 6, Ele nos mostra o que isso significa. Porque tudo agora que acontece com Cristo, acontece também com a gente. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Cristo morreu na carne, e nós morremos também, para a nossa vida pregressa.
Cristo ressuscitou, foi ressuscitado dos mortos. Nós também recebemos nova vida em Jesus Cristo e haveremos de um dia ressuscitar, inclusive corporeamente. Cristo assentou-se em lugares celestiais. Ele também nos fez assentar em lugares celestiais. E aí detalhe, em Cristo e com Cristo. Martin Lloyd-Jones, um dos meus teólogos preferidos, ele diz que estar assentado em lugares celestiais em Cristo é estar assentado na esfera onde o diabo não pode nos tocar. Não é maravilhoso isso? É você olhar na cara do diabo e falar, meu amigo, meu destino você não muda mais, porque eu estou nele, ele está em mim. Não é maravilhoso? É você ter a plena consciência que você já não precisa viver com medo, você vive em temor, o que é diferente. Santa reverência, mas não mais medo. Tem gente que tem medo de Deus. Em Cristo não há mais razão para medo, até porque o apóstolo João nos diria o quê? Que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu oro para que você não tenha mais medo de Deus. Eu oro para que você não olhe mais para Deus como alguém que é um sujeito penitente, prestes a sempre lhe punir pelas suas atitudes. Se você está em Cristo, a sua salvação está garantida nele. Por mais que você esteja sentado aqui agora, num domingo à noite, na Calvary Campo, espiritualmente falando, a palavra de Deus diz que Deus já te vê assentado em lugares celestiais. Por quê? Porque Cristo assentou-se junto ao Pai. Ele ascendeu aos céus, um dia ele vai voltar. Mas ele foi assunto aos céus e ele assentou-se à destra de Deus. Ele assentou-se à direita do Pai. E porque Cristo está em você e você está em Cristo, por mais que você esteja fisicamente aqui agora, numa dinâmica que nós não compreendemos, porque Deus é um ser eterno, para fora do tempo. Para ele não tem passado, presente e futuro. Ele vê o fim desde o princípio. Ele não apenas te enxerga aqui hoje ouvindo essa palavra. Ele te enxerga do lado dele. Por quê? Porque o Filho dele, Cristo, está lá e você está em Cristo. Gente, isso aquece nosso coração. Isso nos deixa maravilhados com o que Deus fez por nós. Cristo estar assentado na palavra de Deus, isso é claro, mostra que sua obra redentora foi finalizada. O sacerdote estava ali, o sumo sacerdote trabalhando, ele oferece sacrifício, ele está ali no pátio do templo, no átrio exterior, aí ele vai para o lugar santo, ele tem o candelabro, o menora, ele tem a mesa dos pães da presença, ele tem o incensário, diante dele ele vê um véu gigantesco. Ele passa pelo véu, ao passar pelo véu ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, o santo dos santos. Ele vê ali a arca da aliança, aqueles querubins apontando maravilhosamente para o meio, aquele sangue do sacrifício que ele tem em mãos, ele vai aspergindo sobre o propiciatório. Aquela tampa onde Deus havia dito, ali sobre o propiciatório eu me encontrarei com vocês. A presença de Deus vem de modo visível, como uma fumaça, como sua glória, como Shekinah. E ali o sacerdote não apenas pede perdão pelos seus pecados, mas os pecados de todo o povo. Somente quando ele termina de oferecer o sacrifício, e quando Deus aceita o sacrifício e perdão dos pecados, ele para e ele senta. O fato de Deus estar assentado é uma declaração de que aquilo que ele bradou na cruz do Calvário era verdade. E o que ele bradou? Está consumado. Acabou. Tetelestai, pago por completo. Se Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, e se Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, nós podemos descansar no fato de que a nossa salvação está garantida nele. Nós descansamos nisso. Nosso destino está garantido. Nosso destino final está garantido. Por quê? Porque nós estamos nele e ele em nós. Por que é que Deus faz tudo isso? Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se ouvir versículos assim, se ouvir um pouco do que Deus fez, já nos deixa maravilhados, e eu espero que o deixe maravilhado, porque se isso não deixar, não tem mais nada que pode te deixar. Se ouvir falar sobre a obra redentora de Deus, aquece nossos corações. Imagine estar com Ele
e ter plena ciência de quem Ele é e do que Ele fez. Há momentos diferentes nas Escrituras, do início ao fim, onde nós vemos diferentes personagens em situações ímpares, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Cada vez que Deus aumenta um pouco, só um pouco, a densidade da sua presença, o que acontece com esses homens é que eles caem prostrados. Eles não caem para trás como lançados por um poder, não. Eles caem prostrados, rosto em terra. Por quê? A presença de Deus mostra para esses homens o quanto eles são indignos e o quanto Deus é santo. De modo que não é incomum que quando isso acontece, nós vemos nas Sagradas Escrituras esses homens dizendo: tem misericórdia de mim. Esses homens dizendo coisas como: afasta-te de mim. Homens dizendo: eu tive um vislumbre de quem Deus é, agora eu vou morrer. Porque ele pensa, um corpo humano não consegue conter parte da glória de Deus. Então, você vê em Apocalipse, João, quando ele tem aquela visão do Cristo ressurreto, ele cai desfalecido. E o próprio Cristo vem ali, coloca a mão sobre os seus ombros e ele diz: não tenha medo. Não tenha medo, sou eu mesmo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que foi morto, mas hoje vive. Levanta. Por quê, meus irmãos? Se Deus aumentasse corporeamente a densidade da sua presença, não sobraria um em pé aqui essa noite. Não sobraria. Se Deus resolvesse não aparecer, porque olho nenhum jamais viu Deus, mas se Deus resolvesse de alguma forma aumentar a densidade da sua presença nesse lugar, todos nós estaríamos prostrados, rosto em terra, chorando copiosamente e declarando aquela que parece ser a canção dos céus e dos anjos: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. João, avançando no livro de Apocalipse, ele vê ali os selos e ele chora, meu Deus, me fugiu a palavra, os rolos, que ninguém é capaz de abrir, a não ser o Cordeiro. E ele chora. E ele tem uma visão do trono de Deus. E ele fica maravilhado. É apenas uma visão. E ele fica maravilhado. Paulo está dizendo o seguinte: Deus fez tudo o que fez. E faz tudo o que faz. Para que, portanto, diante de toda a eternidade, nós tenhamos a percepção da incomparável riqueza de sua graça, evidenciada em um quanto Ele é bom conosco. E como nós sabemos o quanto Ele é bom? Porque nós vimos isso na face de Jesus. Porque nós vimos o Cristo que se entregou por nosso favor, para que por toda a eternidade nós fiquemos maravilhados e possamos glorificá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. Deus age através da história, para que nossa boca, ou da nossa boca, saísse louvor. E aí depois disso, Paulo vem com aqueles que são alguns dos... Está entre os versículos favoritos da Bíblia para mim, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vocês. É favor divino. É graça imerecida. A fé faz parte do processo de salvação, não há dúvida quanto a isso. Mas não basta Deus ter feito tudo o que fez, nós precisamos ter consciência do que Ele fez. Mais do que ter consciência do que Ele fez, nós precisamos crer no que Ele fez. E fé nas Escrituras, não confunda isso jamais. Fé nas Escrituras não tem a ver com... eu acredito que Jesus morreu. Fé salvadora tem a ver com atitude. Tiago diz que até os demônios conhecem a Cristo e têm a ciência do que Cristo fez e tremem diante dessa declaração. Mas os demônios não são salvos.
Os demônios estão eternamente condenados. Ou seja, há muita gente que sabe o que Jesus fez. Há muita gente que conhece o que é o Evangelho, ou ao menos a notícia do Evangelho. Isso não é ter fé. Fé é crer de tal maneira que gere uma transformação na minha vida. Tem a ver com atitude. É Jesus dizendo, arrependam-se, porque o reino está próximo. É Pedro dizendo em Atos 2, arrependam-se e creiam nas boas novas, porque essa é a promessa não apenas para vocês, mas para os seus filhos e para os filhos deles. Arrepender-se, arrependimento, do grego metanoia, mudança de mente. Passe a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente, mude sua atitude, mude sua conduta. Porém, é verdade que nós precisamos ter fé, porém, Paulo está dizendo, isso não vem de vocês. O que é que não vem de nós? Graça ou fé? Eu creio que ambos. Porque é a graça que opera através da fé. É a graça salvadora que gera em nós a capacidade de crer. Tanto a obra salvadora quanto a capacidade de depositar nossa fé nessa obra, isso não vem de nós. É dom de Deus. Não é por obras. Para quê? Para que ninguém bata no peito e diga, eu consegui. Não há nada mais afrontoso à graça de Deus do que um sujeito que se considera bom o suficiente por suas próprias virtudes. Me perdoe a afirmação, mas se você se considera bom o suficiente, se você se considera uma boa pessoa, ao ponto de ser aceito por Deus, a graça não pode ser recebida na sua vida. Porque a graça só é entregue àqueles que têm a consciência da sua miséria espiritual. Para que ninguém diga, foi por mim. E aí o versículo 10. Paulo coloca aqui, para que não haja confusão sobre o que é a graça. Ele diz então, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Numa primeira leitura desatenta, parece que Paulo está se contradizendo. Ele insiste no fato de que não é por obras, e agora ele fala que tem obras. Martinho Lutero disse o seguinte, é certo que não chegaremos aos céus pelas obras, assim como é certo que não chegaremos lá sem elas. Veja as expressões que a palavra de Deus utiliza aqui na pessoa do apóstolo Paulo. Ele diz que a salvação não é por obras, mas ele diz que o efeito, a consequência, a evidência da salvação é a prática de boas obras. Então, não é por obras, mas é para obras. Eu não conquisto a salvação por aquilo que eu fiz, mas uma vez tendo recebido a salvação, as boas obras serão a evidência de que a graça de Deus de fato me alcançou. Não existe um cristão, preste atenção nisso, não existe um cristão que tenha sido arrebatado pela graça soberana de Deus que não esteja ocupado com as coisas do reino. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vivemos um tempo de uma espiritualidade estranhíssima, onde muitos cristãos pensam que ir à igreja no domingo significa cumprir a totalidade daquilo que é a vida cristã. Não há coisa mais equivocada a se pensar. Quem foi arrebatado, quem foi inundado, quem foi tocado pela graça de Deus, não tem outra opção senão tornar-se ocupado com as coisas do reino. Com Jesus era assim, com o próprio Deus é assim. Veja só, Jesus nos evangelhos ele diz, eu trabalho, e meu Pai também. Deus não está descansando nesse momento, Ele está trabalhando pela operação da salvação daqueles que Ele escolheu. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque se Deus estivesse parado, a salvação não viria até nós. Embora a obra redentora de Jesus Cristo foi completa em seus efeitos, o Pai trabalha. E trabalha hoje através do Espírito.
Porque Jesus disse que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, um cristão que não está ocupado com as coisas do reino, me parece que só resta duas opções. A primeira delas pode ser falta de conhecimento da grandeza de Deus. Porque quando você tem ciência da grandeza, da glória, da majestade, dessa riqueza da misericórdia, da graça através da bondade na pessoa de Jesus, quando você vê quem Deus é e o que Ele fez, não há como você não entregar a sua vida, seus planos, seus sonhos, seus desejos, suas metas. Não há como você não olhar para os céus e dizer: Deus, como é que o Senhor vai me usar? Então talvez seja falta de conhecimento. Talvez seja necessário um crescimento e aprofundamento na fé naquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo. A segunda opção, invariavelmente, é esse cristão, ou esse que se diz cristão, e não se ocupa com as coisas do reino, não foi salvo. Não foi salvo. Não há nada mais desgastante na vida pastoral do que tentar discipular gente que não é salva. Por quê? Porque é impossível. Graças a Deus eu entendi isso. Porque eu quero doar minha vida. E tenho tentado, pela misericórdia de Deus, ajudar os discípulos de Jesus Cristo que desejam crescer na sua caminhada. Mas é uma loucura tentar convencer gente que o Espírito não convenceu ainda. Isso não quer dizer que a gente não vai pregar o Evangelho. Pelo contrário, nós pregamos o Evangelho. Mas esperar mudanças drásticas daquele que o Evangelho ainda não transformou é uma insanidade. E eu vejo isso todos os dias. Gente que acha que é cristã, gente que acha que é salva, mas não tem uma evidência dessas boas obras como sinal claro de que a salvação o alcançou. Antes eu gastava bastante tempo com gente que chegava e me perguntava: mas então eu posso fazer tal coisa, eu posso viver de tal jeito? Não, eu amo a Deus, mas assim, eu quero viver no meu pecado. Ninguém usa esses termos, mas a lógica é essa. Eu amo a Deus, mas eu amo o meu pecado também, não dá para viver com os dois. Eu não gasto mais tempo. Eu prego o Evangelho. Que de repente o cara tem 15 anos de igreja. Se ele está me fazendo essa pergunta, eu não vou falar de discipulado, eu vou falar de Evangelho. Eu vou pregar porque ele precisa ser salvo. E tem muita gente se enganando. A graça não nos exige absolutamente nada. Mas a graça soberana operando em nossas vidas vai gerar transformações claras que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar. É por isso que alguém já disse que o Evangelho, ele aproxima ainda mais aqueles que são de Cristo e repele aqueles que são rebeldes quanto a Ele. É uma declaração assustadora, mas é a mais pura verdade. Só podemos experimentar mudanças na vida daqueles que foram primeiramente mudados e transformados por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diria o seguinte: ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diria: eu esmurro o meu corpo todos os dias. O apóstolo Paulo, ele escreve ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, a partir de 3 ilustrações, falando não sobre a graça salvadora na sua concepção, mas a graça salvadora em seus efeitos. Ou seja, já entendemos, não posso fazer nada para ser salvo, mas uma vez que a salvação me alcançou, o que isso gera em mim? Paulo fala para Timóteo: meu filho Timóteo, seja como um atleta. Um atleta que disciplina o seu corpo, porque tudo que ele pensa é naquele prêmio. Gente, vocês já viram atletas olímpicos? O rigor com o qual eles lidam com a sua própria vida, com a sua dieta, com a sua rotina de sono. É gente que não fala assim: eu treinei ontem, essa semana eu não vou treinar, vou pegar leve. Meu amigo, se você pegar leve uma semana, é possível que você coloque a perder todo o ciclo olímpico de 4 anos que você se preparou. Um atleta, ele vive de modo rigoroso e disciplinado. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Ele compreendeu que através dos esportes ele está, digamos assim,
exercendo sua vocação, cumprindo o seu propósito. E aí o apóstolo Paulo fala, não apenas como atleta, mas seja como lavrador. Aqui é fácil entender, a gente está em Campo Mourão. Lavrador. Você quer ver lavrador desesperado? É antes dessa chuva chegar. É ou não é? Porque agricultor pensa o quê? Na colheita. E é isso mesmo que ele tem que pensar. Porque quem planta quer colher. Então ele vai lá, ele planta, ele faz tudo que ele pode, o solo já está preparado, ele vai usar tudo que precisa utilizar, aí a chuva não vem, aí o cara fica desesperado. 50 dias sem chover. Por quê? Porque a mentalidade do agricultor está onde deveria estar mesmo, é na colheita. Ele vive para aquilo, de safra em safra. E aí Paulo diz, seja também como soldado, Timóteo, que não se deixa distrair pelos negócios da vida civil, mas que deseja agradar aquele que o alistou. Ele fala, nós temos um comandante. Foi ele que nos colocou na guerra. E na guerra, meu amigo, se você ficar de brincadeira, já era. O que a palavra de Deus nos mostra é essa dinâmica maravilhosa da graça. Onde eu não faço absolutamente nada para merecê-la. Eu apenas a recebo como presente. Mas uma vez que ela vem sobre a minha vida, não há mais espaço para letargia. Uma vez que ela vem sobre a minha vida, Deus vai gerando em mim processos claros de transformação. Porque agora Deus só tem um objetivo: nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Então, o que é que Deus tem colocado na sua mão e na sua vida? Use para a glória de Deus. Pratique boas obras. Boas obras não tem nada a ver com boa ação. Boa ação pode ser boas obras, mas boas obras é tudo aquilo que a palavra nos instrui e nos inspira a fazer. Deus tem te dado uma profissão, Deus tem te dado um lar para cuidar, Deus tem te dado conhecimento intelectual, Deus tem te dado técnicas, sejam elas quais forem, Deus tem te dado recursos. Use tudo que Deus tem te dado como prática de boas obras para a glória de Deus, para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo como evidência de que Deus está em você e atuando através de você. Não há como sermos profundamente afetados pelo Evangelho e não sermos também profundamente transformados por ele. E uma vez eu ouvi uma frase, faz todo sentido. A pior coisa do mundo é tentar resistir ao amor de Deus. O que isso significa? Se você, escolhido por Deus como foi, tentar viver sua vida do seu jeito, meu amigo, não tem coisa pior. Porque você pode experimentar as melhores coisas que esse mundo pode oferecer. Você vai ser infeliz, porque longe da sua vocação e do propósito de Deus para a sua vida, você vai ficar inquieto pela sua vida inteira. Porque o amor de Deus é mais forte do que a sua teimosia. E que bom. Que bom. Porque Ele não vai nos deixar viver longe da vocação que Ele tem para nós. O apóstolo Paulo entendeu isso. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais que todos eles. Espera aí, graça e trabalho no mesmo versículo? É isso mesmo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está falando, tudo que eu faço é pela graça, e eu sei que eu não mereço. Mas agora eu vivo trabalhando arduamente para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. Mas aí ele termina dizendo, eu trabalho, mas não sou eu, é Deus trabalhando através de mim. Do início ao fim é pela graça, que não me isenta da minha responsabilidade, mas continua sendo pela graça. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E por fim, 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. O que Paulo está dizendo nesse versículo 10, para mim e para você? Faça para Deus tudo o que você puder, com toda a intensidade que você puder,
com toda a fé que você tiver. E depois de ter feito tudo, você vai dizer: Ele fez. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Eu não tenho força suficiente, eu não tenho fé suficiente, eu não tenho virtude suficiente, eu não ouso roubar de Deus a glória que a Ele pertence. Se eu fiz alguma coisa, se eu fui usado por Deus, se alguém conheceu a Jesus através da minha vida, se alguma boa obra frutificou através de mim, isso não tem nada a ver comigo. Eu só fui obediente àquele que me deu o seu Espírito, e só pude cumpri-lo, porque do início ao fim é Ele que me sustenta, toda a glória seja dada a Ele. É Ele. É Ele. Vocês estavam mortos em seus pecados, mas Deus. Que a gente possa voltar para casa com essas duas expressões tão contraditórias, que mudam a nossa história. Nós estávamos mortos, mas Deus.